querer se apaixonar. Para informações do Cruzeiro com o Samuel Venâncio e mais um jogador que chegou, Samuca, com um grande cartaz, né? Depois de um grande trabalho na Série B no Sampaio Corrêa, mas é mais um que não fica. Quem é Samuel Venâncio? Boa noite. Pois é, Léo. Boa noite para os amigos ligados aqui. É o meia Marcinho, uma informação antecipada aqui pela Itatiaia, naquela apuração em conjunto com o nosso Guilherme Pio, e o Cruzeiro já até comunicou o staff do Marcinho que ele não está nos planos. O Marcinho até chegou a fazer algumas partidas com o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas teve aquela entrevista que começou ali a dar uma situação que todo mundo já imaginava de um não aproveitamento do Marcinho. Depois ele teve outras oportunidades, não foi aquele Marcinho também que todo mundo conhece e que acompanhou na Série B de 2020 com a camisa do Sampaio Corrêa. Então, o Marcinho tem contrato até o final de abril, mas é provável que uma rescisão do vínculo seja feita e ele ficando disponível no mercado para acertar com qualquer outra equipe. O Marcinho passa férias em Londrina e deve ser mais um a deixar o Cruzeiro nesta reformulação que segue acontecendo. Já trouxemos aqui alguns jogadores, o Léo Santos, por exemplo, foi anunciado o retorno dele pelo Ituano, o Keké se despediu, e eu disse também, até jogador que tem contrato não está garantido para a próxima temporada. Então, a reformulação promete ser grande no Cruzeiro, porque aquilo que a gente disse, Léo Figueiredo, uma folha muito alta e uma entrega muito baixa. A campanha do Cruzeiro foi pior do que a do ano passado, quando o Cruzeiro perdeu 6 pontos por causa da punição na FIFA. Nessa não teve isso e a pontuação foi ainda menor. Então, por isso, a reformulação acontece. Vamos aguardar, claro, quem o Cruzeiro vai buscar no mercado, mas segue fazendo aí uma redução no seu elenco, Léo. E o caso do Marcinho serve para balizar, inclusive, o Cruzeiro para o planejamento do ano que vem, que vai ter que ser um pouco mais ousado, principalmente nas contratações, porque não dá para dizer que o Marcinho foi uma contratação errada. Com toda a sinceridade, o Marcinho foi uma contratação que deu errado, mas uma contratação errada, Simões. O Cruzeiro tinha pouco dinheiro no início do ano, o comando bem confuso, e o Marcinho vinha de uma grande Série B pelo Sampaio Corrêa. Aí numa política de tentar colocar mais os pés no chão, de gastar menos, traz o Marcinho como grande momento da carreira dele para jogar no Cruzeiro. O Marcinho não vingou, Simões. Pois é, exatamente, Léo. Um abraço, Samuel. O Marcinho, ele integrou a seleção da Série B 2020. Pois é. Ele foi integrante dessa seleção. Então, quer dizer, ele fez uma boa disputa. O caso parecido com o dele foi o do Alan Ruschel. Também foi um grande investimento do Cruzeiro. Vinha bem na Chape. Foi o capitão da Chapecoense, campeão da Série B, e também não conseguiu vingar no Cruzeiro. Agora, é a situação que mostra realmente que o Cruzeiro está com um pensamento diferente para 2022. Vai depender, logicamente, da questão financeira. Mas o Cruzeiro está montando realmente para 2022 um cenário diferente do que ele teve para 2020 e 2021. E isso é muito importante, porque o Cruzeiro precisa subir, né, Léo? Precisa subir demais. Já era para ter subido. O Cruzeiro precisa subir na próxima temporada de qualquer maneira. E por falar em subir na próxima temporada, Samuel Venâncio, você tem uma sonora, né? Uma palavra importante, de gente importante do Cruzeiro, que algumas coisas eu fui pescando ali quando preparava para a turma do bate-bola. Torcedor do Cruzeiro vai gostar do que você vai trazer aí, Samuel. Pois é, você está falando do Ricardo Rocha, diretor técnico, ele que continua com a comissão técnica também do Vanderlei Luxemburgo, e há pouco ele participou durante a tarde do podcast do Flow Sport Clube. E o Ricardo Rocha está aqui na turma do bate-bola falando sobre este planejamento do Cruzeiro e a provável chegada também do diretor de futebol, Alexandre Matos. Eu sou o elo entre a direção e os jogadores.
e também o treinador, porque ele tem a sua função, né? E a gente tinha um senhor lá, o Pastrana, que saiu. Então, para mim, esses últimos 2 meses foi muito pesado. Eu fiquei fazendo várias funções. Eu tinha que estar com o Vanderlei, tinha que estar fora de campo, então é difícil. Então, eu hoje, como diretor técnico só, até porque tem um acordo com o Alexandre Matos, né? Ele deve voltar. Vai voltar, Alexandre, então? Deve voltar, eu tenho falado com ele também. Eu acho que é um cara que tem um potencial enorme, um cara que conhece muita gente e pode ajudar o Cruzeiro, tá? Todo mundo sabendo do que é o Cruzeiro hoje. Pé no chão, porque o Cruzeiro não é aquele Cruzeiro de 3, 4 anos atrás. Atravessa um momento dificílimo, a gente precisa da ajuda da torcida e de todos. E um dos orgulhos que eu tenho nesses 4 meses que eu fui é o último jogo. O último jogo é a minha grande referência para o ano que vem. O Cruzeiro não tinha nada, não ganhava nada, 60 mil pessoas no estádio. A gente não... É claro, o Sobis, foi uma despedida do Sobis, né, o Ariel Cabral também, mas você colocar mais de 60 mil pessoas no estádio no último jogo, onde o clube não cairia, não classificaria, então mostra o poder da torcida cruzeirense. E outra coisa que eu vou falar para vocês, é impressionante a chegada do Vanderlei, como mudou a cidade, como mudou de esperança o torcedor cruzeirense, como eles confiam em Vanderlei Luxemburgo. E eu me senti orgulhoso com o convite e dizer que o Vanderlei realmente é tudo aquilo e mais. Só quem trabalha com ele sabe da sua capacidade. Não é à toa que o Vanderlei é o treinador que tem mais títulos brasileiros, 5. Ninguém tem 5 títulos brasileiros, só ele. Então o Vanderlei é simplesmente fantástico, um cara do bem, um cara que ajuda desde o cara aqui embaixo, que é o, vamos dizer, um roupeiro, o cara que atende ali na porta, até o último, o melhor jogador do time. Ele respeita todo mundo, trata todo mundo bem. Então, para mim, é uma surpresa não, mas bem, eu estou muito feliz. Quando eu recebi o convite do Vanderlei, eu pensei, eu vou. Eu conversei com alguns amigos, 90% falou que eu estava fazendo uma loucura na minha vida. Por causa do Cruzeiro? Pela situação do Cruzeiro, 19º, todo mundo falava que o Cruzeiro iria cair para 3ª divisão. Estava numa situação difícil, 4 meses sem pagar. Hoje, com orgulho, eu digo que não deu para classificar, mas a casa está começando a ser colocada em ordem. Isso que é importante, né? A gente tem um Pedrinho lá do BH, que é o patrocinador, que nos ajuda muito. O presidente Sérgio está buscando também isso, né, parceiros para ajudar. O que é que a gente fez com a contratação? Todos dão as mãos. Aí quando você fala, Ricardo, você faz o quê? Eu sou tudo ali. O que eu puder ajudar o Cruzeiro, com o meu conhecimento, dentro e fora do campo, eu vou ajudar. Muito bem, tá aí então o Ricardo Rocha, que participou hoje do Flow Esporte Clube podcast no YouTube. 6h49, quando ele fala o Alexandre deve voltar, é aquela informação, tem uma negociação bem encaminhada, mas para cravar realmente é quando tiver contrato assinado e tudo no papel. Isso ainda não aconteceu, então por isso não tem o anúncio também oficial por parte do Cruzeiro. 6h49, atenção padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais pagando menos? Então compre direto da Nova Safra. Mistura para panetone, gradinas 5 quilos, R$ 53,99. Gotas forneáveis de chocolate ao leite, chip Cical 1 quilo, R$ 14,99. Frutas cristalizadas Antonella 1 quilo, R$ 11,99. Compre pelo Televendas 3394-1500, pela internet ou visite as 2 lojas na Ceasa, na Nova Safra. Preço baixo é tradição. Até sobre esta reformulação, Léo e Alexandre Simões, o que a gente imagina, eu até falei aqui esses dias, que o Cruzeiro, quando oficializar o Alexandre Matos, tudo caminha para que isso aconteça, repito, se não tiver aí uma mudança de rota muito grande no meio do caminho, o Cruzeiro quer ser mais agressivo no mercado. Se vai conseguir isso, depende. Porque a questão financeira, como disse Simões, ela vai interferir muito. A credibilidade do Cruzeiro no mercado, por mais que você tenha a possibilidade de ter o Alexandre Matos, os últimos acontecimentos, isso assusta todo mundo, todos os jogadores, principalmente jogador de um porte maior. Então, claro que vai ter dificuldade, teria qualquer outro. O Alexandre também não será diferente, por mais que ele tenha essa habilidade maior de busca no mercado. Então, depende disso também, esse poder de convencimento e encontrar o jogador certo para encarar esse grande desafio. Mas para não sair apostando em qualquer um, o Cruzeiro vai fazer uma limpa neste elenco, talvez utilize mais jogadores da base em um primeiro momento para não encher o elenco sem ter um resultado no campo. Então, são algumas dessas possibilidades. Quem deve voltar?
Trouxemos mais cedo também o Rômulo, volante. Foi destaque na base em 2018 e 2019. Tem uma negociação encaminhada do Cruzeiro com o La Serena, do Chile. Por empréstimo, pode ir o Zé Eduardo. Se não for o Zé Eduardo, pode ir um outro jogador. Mas o Rômulo tem o desejo de voltar, tem a aprovação da comissão técnica. É um garoto que conhece muito aqui o Cruzeiro. Fez de tudo para continuar no Cruzeiro na época, no final de 2019. Início de 2020 não foi possível, acabou indo lá para o Chile e agora pode retornar. E a diretoria segue buscando outros nomes, ainda trabalhando mais no sigilo para tentar estas contratações. Léo. Ô, Simões, final de semana do Cruzeirense é sempre acompanhando o Samuel Venâncio, para ver dessas informações de quem vem e quem sai. A saída do Marcinho, Simões, me passa uma imagem também de que o Cruzeiro não tá querendo assim ficar, eu não vou usar meia boca porque eu acho até desrespeitoso, mas com jogadores medianos não. O Cruzeiro, se tiver fazendo o planejamento correto, na minha opinião, vai ter bons jogadores, gente para jogar e base. Mediano jogador o Cruzeiro não precisa. Pois é, exatamente, Léo. Aquele jogo lá do Cruzeiro, né, contra o Náutico, né, que foi o último da temporada, que o 0-0. O Pedrinho foi lá na torcida e deu aquela entrevista para Itatiaia, né? E os nomes que ele falou eram nomes realmente para mudar de patamar. O Cruzeiro já tinha anunciado o Maicon, falou em Manuel, e aí o Manuel no domingo jogou contra o Atlético. Jogou barbaridade. Pois é, exatamente. Jogou muito bem contra o Atlético. O William, Bigode, mas está sendo pretendido pelo Santos, e eu acho que pesa essa coisa de Série A ou Série B para o jogador, a não ser que tenha um envolvimento sentimental, né? O William jogou muito tempo aqui, pois né? É, exatamente, foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro, né? Então, é uma visão interessante. O Bigode está com 35 anos, Simões, é o último time que ele vai jogar. Mas é um atleta, né? Assim, ele não, tem uma eu tô dizendo assim, boa, mas é o único time, exatamente. É o último time. O Cruzeiro precisa medir bem, né? Porque a Série B é muito diferente da Série A. E nem sempre o jogador de Série A dá certo na Série B, por mais que ele tenha qualidade. Mas é uma competição que envolve algo a mais. E eu te digo, Léo, antes de a Série B 2021 começar, eu achava que dos três grandes o Botafogo era o que ia se dar pior na competição. E foi campeão. Sério, eu achava que o Botafogo ia se dar pior na competição. Que ia ter mais dificuldade. E foi o campeão. E o Vasco e o Cruzeiro não subiram. E o Botafogo conseguiu ter um espírito de Série B, que é muito importante também. Então que o Cruzeiro consiga trabalhar essa situação também, porque ela é muito importante, até porque caminha pra gente poder ter uma Série B muito mais complicada, né? Se cai Grêmio e Bahia, Léo, com o Sport já rebaixado e o Vasco permanecendo, a coisa aperta. A rodada de hoje promete muito, né? Tem um jogo importante, como disse o Simões, daqui a pouco vou trazer as informações para vocês aqui no rádio também, e vai ser uma Série B bem mais complicada. Mas eu confesso que gosto muito da ideia do William Bigode voltar para o Cruzeiro. O William não é só um cara muito bom dentro do campo, não. O William é um cara ótimo fora do campo. Um cara muito família, respeita muitos clubes, né? Tem uma carreira muito bonita. Seria legal que ele encerrasse e ir levando o Cruzeiro de volta à Série A. Agora tem que ver questão contratual, lado financeiro. O William não é um cara que ganha pouco e ele ainda tem lenha para queimar. E tem que ser considerado também com o Vanderlei, né, o Simões? Se ele quer, se ele tem no planejamento um atacante, se ele imagina ter um atacante no estilo do Bigode. Embora o William, né, Léo, é um cara 100% demais, né? E eu acho que qualidade técnica também ele teria para poder... Difícil não gostar dele. Exatamente.